Olá, gente. João Mendes, né? Cantando, dançando, fazendo pensamentos. Ele é da Bíblia. Com bons pensamentos, com boas intenções, com bom coração, sem colocar medo em ninguém, né? Então eu queria ler agora a história de Lázaro, né? Que era muito amigo de Jesus. Então, aqui no capítulo, João capítulo 11, do versículo 1, diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente. E Lázaro morava com suas duas irmãs, que eram Marta e Maria. Então as suas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu ama está doente. Marta e Maria mandaram mensageiro, porque Jesus estava muito distante pregando, né? E Jesus amava muito Lázaro e suas duas irmãs, que eram Marta e Maria. Então, Lázaro, Jesus disse a seus discípulos, distante, né? Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Quando Jesus falou isso para os seus discípulos, antes do mensageiro chegar, né? Jesus já tinha sentido a morte de Lázaro. E Jesus disse para os seus discípulos, né? Que estava pregando: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Jesus falou para os seus discípulos. Então os discípulos disseram: Senhor, Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Os discípulos entenderam Jesus falando do sono natural de qualquer pessoa, né, que está dormindo e quando acorda, acorda bem. Mas Jesus, no entanto, havia falado da morte dele. Tinha falado da morte, que ele tinha adormecido, que era da morte, não do sono. Porque quando uma pessoa está dormindo, você pode acordar ele do sono, né? Agora, o sono da morte, quando o nosso corpo para de funcionar, ninguém mais acorda, né? A única coisa a fazer é só enterrar mesmo. Então, Jesus, no entanto, estava falando da morte dele. E eles imaginavam que estivesse falando do sono comum, né? Do sono comum. Do sono comum. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Jesus esclareceu o que ele estava falando, né? Que os discípulos não entenderam quando Jesus disse que ele tinha, que Jesus falar da morte, que a morte de qualquer ser humano é igual a um sono, né? Que quando a gente morre, ninguém consegue mais acordar, porque o corpo todo para de funcionar, né? É que nem diz Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz assim, que os vivos estão conscientes de que morrerão. Eu, você, qualquer pessoa, nós temos a consciência. Nós temos nosso mundo dentro do cérebro. Nós sabemos que vamos morrer. Porém, depois da morte, ninguém sabe mais nada. A Bíblia fala que seu amor, se for uma pessoa boa, que já praticou muitas coisas boas, o seu ódio, você não tem mais nada o que fazer aqui na Terra. Porque você não tem mais poder para nada. Porque nós, seres humanos, nós não temos vida dentro de si, não. A única pessoa que tinha vida dentro de si era Jesus Cristo. Que tinha o poder de Deus, era o único que tinha. Então vamos ver. Qual o poder que você tem, né? Você tem poder de fazer agora em vida. Amar, perdoar, construir, criar, agora em vida. Mas depois da morte, você não tem outra vida dentro de você, não. Somente Deus, né? Por isso que a Bíblia diz, né? Depois da morte, só Deus. Não confie nos filhos dos homens aqui na terra. Não confie nos deuses, nos poderosos, a quem não pertence a salvação. Que sai o Espírito, que o Espírito é o fôlego de vida. Foi o que Lázaro aconteceu. Ele morreu, o fogo de vida dele acabou. Ele parou de respirar. Ele estava ali inteiro porque morreu recentemente. Mas o corpo dele vai ser todo destruído, vai voltar ao pó. Tu é o pó e o pó voltará. Então vamos continuar lendo aqui. Aí diz assim, que então Jesus diz claramente: Lázaro morreu. Aí no 20 diz assim:
Quando Marta viu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada. Maria ficou lá esperando. E Marta correu ao encontro quando soube que Jesus estava chegando na aldeia. Marta. Porém, né? Marta disse então, olha o que Marta disse a Jesus quando viu Jesus. Disse a Jesus. Marta disse então, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Contudo mesmo, agora eu sei que tudo que pedi a Deus, Deus lhe dará. Marta respondeu para Jesus, né? Saiu correndo atrás dele e disse, Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que tudo agora que tu pedir a Deus, Deus fará. Olha o poder que ela sabe que Jesus tinha. Através de Deus, né? E olha o que Jesus disse agora. Vamos ver o que Jesus respondeu para Marta. Jesus lhe disse, seu irmão se levantará. Seu irmão se levantará. Olha o que Marta respondeu. Marta respondeu, sei que ele se levantará na ressurreição do último dia. Então Marta acreditava também naquele tempo que morreu, acabou-se. Que Marta falou para Jesus, sei que ele ressuscitará no último dia. Então, aí vamos ver o que Jesus disse para Marta. Aí Jesus disse-lhe, eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. E todo aquele que vive e exercer fé em mim, não morrerás jamais. Você acredita nisso? Jesus perguntou a Marta. E Marta respondeu. Vamos ver o que Marta respondeu. Então, depois que Jesus falou tudo isso, né? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. E todo aquele que vive e exercer fé em mim, jamais morrerás. Você acredita nisso, Marta? E ela respondeu, sim, Senhor. Eu acredito que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que tinha de vir ao mundo. Ela respondeu, sim, eu acredito. Então, depois disso, né, de dizer essas coisas, ela foi chamar Marta, sua irmã. Ele disse, em particular, olha, Jesus está chegando aqui e está chamando. Para avisar sua irmã sobre Jesus, né? Aí vamos ver o que ela fez também, a irmã dela. Quando encontrou com Jesus, né? Vamos ver aqui. Então Jesus ainda não tinha chegado. E quando Jesus ia chegando, quando viu Maria, aí Maria chegou, né? A Jesus. Quando avistou ele, se prostrou diante dele. Disse, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Respondeu a mesma coisa, meu irmão não teria morrido. E as pessoas, tudo que estavam lá consolando Marta e Maria, comentaram assim, não devia esse homem, não devia Jesus, que abriu os olhos do cego, curou pessoas, né? Não devia ele ter evitado que Lázaro teria morrido? As pessoas ficaram comentando, né? Não devia ele, que Jesus quando esteve aqui na terra, que ele fez tanta cura, né? Não devia Jesus também ter evitado ele morrer? Mas só que Jesus disse assim, creia apenas, que agora você vai ver o poder de Deus, né? Porque Jesus tinha vida desde si mesmo e também ele recebia poder de Deus para fazer qualquer tipo de cura. Então foi nesse exato momento, né? Aí Jesus perguntou, onde vocês colocaram Lázaro? Ó Senhor, foi nessa pedra aqui, já faz 3 dias, já está cheirando mal. Eu não disse a vocês, se vocês creem, vocês vão ver o milagre de Deus. Então Deus olhou para o céu, começou a orar,